Agora fala para a pessoa do teu lado: Deus vai te chamar. Deus vai te chamar, em nome de Jesus. Próximo. Achar. Então Deus vai te achar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Deus vai te achar. 1 Samuel 17. Vamos lá. Primeiro Samuel 17. Deus vai te achar nessa noite. Amém, gente? Amém. 1 Samuel capítulo 17. Assim que você encontrar, levante a palavra. Meu Deus, um dia o Senhor achou Noé, mas um dia o Senhor também achou Davi. Um dia o Senhor achou Esther, mas um dia o Senhor também achou Maria. E eu te peço, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha achar aqueles, meu Deus, que têm se voltado para Deus. Aqueles, meu Deus, que querem prosperar com Deus. Não é quem quer ostentar, é aqueles que querem prosperar com Deus. Porque quem prospera com Deus, meu Deus, também prospera com o seu próximo. Abençoe, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no versículo 23, 1 Samuel 17, 23, ele diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Presta atenção, pastor, por gentileza. Olhe para o telão próximo. Não se entregue às palavras de derrota. Não se entregue às palavras de derrota. Quando Jessé, pai de Davi, chegou até Davi, ele disse assim: ô Davi, vai até o campo de batalha, de guerra, porque havia 3 irmãos de Davi que eram soldados do exército do rei Saul. Vai até lá, leva alimentos para os teus filhos, para os teus irmãos, e leva também um agrado para o capitão. Você sabe que tem gente que gosta de agradar, né? Leva esses alimentos para os teus irmãos, mas leva esse agrado também para o capitão, e aproveita e me traz notícias da guerra. Como está a guerra contra os filisteus? E quando Davi chegou no campo de batalha, o que Davi viu como cenário? Um gigante com o nome de Golias, insultando, afrontando o povo de Deus. Mas cadê esse Deus de Israel? Falam tanto desse Deus, eu não estou vendo nada há 40 dias. Será que não existe aí um homem valente? Será que não existe aí um guerreiro? Cadê a coragem desse exército de Saul, que eu não estou vendo um sequer? E durante 40 dias os insultos cada vez mais fortes. Então, quando Davi ouviu aquela palavra, quando ele o quê? Porque ele podia se entregar, como os outros estavam entregues aos insultos. Mas a pessoa que é da fé, o homem de Deus que é da fé, a mulher de Deus que é da fé, ela não murcha quando ouve palavras de derrota. Você sabe que é murchar, né? Quando uma pessoa é da fé, quando uma pessoa é de Deus, ela não murcha quando ela ouve insultos. Quando uma pessoa é da fé, quando uma pessoa é de Deus, ela não murcha quando ela ouve palavras de humilhação. Pelo contrário, quando uma pessoa é da fé, ela não murcha quando ela ouve essas palavras: você não pode, olha para você, você não tem condição, quem é você? Você nunca vai ser ninguém na vida. Cuidado para você não se deixar contaminar com esses tipos de palavra. Você vai encontrar muita gente, que da boca dela só sai palavra negativa, só sai palavras de derrota. Você vai ouvir muito mais não na tua vida do que sim. A vida
As pessoas desse mundo, elas vivem sempre dizendo mais não, não, não e não. Você não consegue, você não pode, você não tem condições, você não tem capacidade. Não e não. Cuidado, não se contamine com essas palavras. Por isso que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu quê? Quando você usa uma palavra de insulto, quando você usa uma palavra de derrota, quando você usa uma palavra de desânimo, que entre pelo ouvido e saia pelo outro, porque se entrar no teu coração te derruba. Sabe por que o exército de Saul, do rei Saul, não derrotava Golias? Porque a palavra já tinha entrado aonde? No coração. Vocês não podem, vocês não conseguem. Olha o tamanho do exército de vocês e olha o tamanho do nosso exército. Olha quem está lutando por nós e olha quem está aí com vocês. Eles deixaram entrar onde? Cuidado com as palavras negativas, não se entregue, porque se você se entregar, você perdeu. Se você se entregar, você perdeu a batalha. Olha o que diz aí no versículo 24: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Olha aqui para o telão, próximo. Não fuja do que, gente? Não fuja o quê? Para de ser fujão. Deixa de ser fujona. Deus não abençoa a pessoa que foge do problema. Deus não trabalha com quem foge do problema. Você tem um problema para resolver no teu casamento, para de fugir. Tua esposa já te chamou para conversar umas 100 vezes e você fica fugindo. Você está lá com um problema com o filho, você fica adiando essa conversa com o filho, já vai fazer ano que você adia essa conversa com o teu filho, com a tua filha. Para de fugir do problema. Você tem um problema para resolver, vá lá e encare esse problema, mas não fuja. Deus não abençoa quem foge do problema. Deus não abençoa quem tem medo, quem é tomado. Quem tem medo não, vou corrigir, quem é tomado pelo medo, quem é dominado pelo medo. Lembra da época, daquela passagem em que Gideão convoca o exército para ir para a guerra? Eram 32 mil soldados que se aliaram com Gideão, mas o exército inimigo era 120 mil. É como se fosse 4 para cada um. Aí Deus me fala com Gideão: ô Gideão, tem gente demais para ir com você para a guerra. Fala para os tímidos e os que têm medo voltar para casa. Os medrosos manda voltar para casa. Voltou logo 22 mil. Se já era difícil vencer com 32 mil, era difícil vencer os 120 mil inimigos, imagina com 10 mil. Aí Deus vai e me fala assim: ó, não, ainda tem gente demais, prova lá nas águas. Aquele que beber a água igual o cachorro, você já viu o cachorro bebendo água? Fica com os dois olhinhos assim, ó. Qualquer coisinha ele já está atento. Esse você separa para um lado. Aquele que chega lá na água e se entregar e põe para o outro. Aí para a felicidade de Gideão, 9.700 se entregou quando chegou na água. Deus falou: não, isso aí não. Na hora da batalha eles vão se entregar também. Eles vão arriar, eles vão puxar, eles vão temer. Na hora que eles verem o tamanho do exército inimigo, eles vão puxar. A fé deles vai puxar. Vai só com os 300. E com os 300 Deus deu a vitória, porque não é com a quantidade, e sim a fé. Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de fé. Lembra de Jonas, fujão? Jonas tinha um problema com o povo de Nínive. Aí Deus vai lá e falou: Jonas, vai até Nínive e prega a salvação para eles. Mas Jonas tinha uma bronca com aquele povo. Era um povo bárbaro, que havia assassinado a família dele. Mas era um povo bárbaro, que não conhecia o temor a Deus, e Deus mandou ele para lá pregar. E ele queria que Deus exterminasse aquele povo mesmo, matasse todo mundo. Aí queria deixar ele em paz com ele mesmo. Mas ao invés dele ir para Nínive pregar salvação, ele foi lá, você já deve conhecer a história, comprou uma passagem, entrou num barco e foi para Tarsis, no meio do oceano.
Deus fez com que viesse uma tempestade, e quando não jogaram Jonas no mar para a baleia engolir, a tempestade não cessou, porque ele fugiu de um problema lá atrás, apareceu um maior lá na frente. Para de fugir dos problemas. Se você fugir desse problema hoje, você vai ter outro maior para você encarar amanhã. Então enfrenta o que você tem que enfrentar hoje, enfrenta o que você tem que enfrentar agora, mas não fuja dos problemas. Não seja uma pessoa fujona. Para de fugir dos problemas. Olha o que diz aí o próximo versículo, versículo 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e lhe fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olhe para o telão próximo. Se anime com o que, gente? Se anime com o que? A vida não é um mar de rosas para ninguém. A vida ela é feita de desafios. Enquanto o Faustão estava enfrentando um desafio, precisando de um coração, agora ele está contente, porque recebeu um coração. Mas a família do doador está tendo que passar um desafio chamado luto. Olha como a vida ela é feita de quê? De desafio. Já na fase da criança, a gente já aprende os primeiros desafios. Já pega a criança, já coloca numa escola, e a criança começa ali a estudar, e cada ano tem que passar, porque se não passar vai repetir de novo. Olha como desde pequeno a gente já é ensinado a vencer. É engraçado que quando as pessoas crescem, parece que esquece. Parece que esquece. Quando eu passava de ano, eu ficava feliz. Quem também? Quem ficava feliz? O problema é quando chegava o final de ano, que você fala só, você tem que fazer as outras provas, hein? Senão você vai repetir de ano. Aí você tinha que ficar mais uns 15 dias, estudando ali para não repetir. Mas quando você chegava lá no quadro, que estava lá aprovado, você ia para casa contar para o pai e para a mãe, não é assim? Aquilo era como se fosse uma recompensa. Você foi aprovado. Por trás dos grandes desafios sempre estão as grandes vitórias. Você nunca vai ter vitórias grandes na tua vida se você não enfrentar os desafios que surgem para você. Quando você é contratado por uma empresa, às vezes o primeiro emprego, normalmente você não sabe quase nada, ou não sabe nada mesmo. Já é um desafio. Você tem que aprender, tem que pegar rápido as coisas, tem que ser esperto, ligeiro, dependendo do movimento, corre de um lado, corre do outro. Mas daqui a pouco você já passou aquela fase do desafio, então você já domina aquela profissão. Não é assim? Sim ou não? A pessoa vai abrir o próprio negócio, é uma luta, o começo é difícil, tem que tornar o produto conhecido no mercado, tem que ganhar clientes, é aquela dificuldade, mas é um desafio. Daqui a pouco a pessoa é um bom trabalhador, a pessoa faz com qualidade, apresenta um serviço excelente, então daqui a pouco começa a divulgar, daqui a pouco aquela marca, aquele produto, aquela loja, daqui a pouco tem nome, daqui a pouco já tem uma clientela, daqui a pouco a pessoa já está abrindo o segundo, já está abrindo o terceiro, já está abrindo a quarta, já está na 10ª
loja. Amém, pessoal? Tudo nessa vida tem o quê? Tem desafios. Tudo. A pessoa vai casar, tem um desafio. Adaptação. Você se adaptar a uma outra pessoa que tem às vezes os seus costumes também, os seus hábitos também. Então é um desafio. Mas depois que vocês conseguem entender um ao outro, compreender melhor um ao outro, priorizar o casamento ao invés do individualismo, acabou. Casamento é maravilhoso. Você tem paz, você chega em casa, está lá o seu marido, está lá a sua esposa. É outra história. Quem está compreendendo? A vida ela é feita de quê? Você tem lá a criança enquanto é bebê tem um desafio, né? Mais trocar fralda mesmo, né? Aí você cuida lá, mas só que tem umas crianças que é bacana, tem outras que, pelo amor de Deus, passar a noite acordando o pai e a mãe. Já é o desafio do pai e da mãe. A mãe já teve o desafio de carregar a criança no ventre. Aí tem a criança, quando a criança é bacaninha, que dorme a noite toda, aleluia. O pessoal só falta falar, está em línguas. Quando a criança chora a noite toda, Deus do céu. Mas e aquela criança vai crescendo e você tem que ensinar aquela criança, e para que aquela criança seja uma pessoa de bem. Olha o desafio, principalmente nos dias de hoje, que quase tudo está legalizado, quase tudo que não presta já está sendo legalizado aí. Tudo na vida é um que, gente? Mas quando você vê, você que é pai, que é mãe, você está lá indo casar o seu filho, indo casar a sua filha com uma pessoa de bem, você fala, puxa vida, valeu? Valeu a pena. Então tudo na vida é feito de desafios. Você venceu aquele desafio, você tem uma recompensa. Então por trás dos grandes desafios sempre estão as grandes vitórias. Quem conhecia Davi? Só o pai, a mãe, os irmãos e a família. Mas quando ele venceu aquele gigante, o país inteiro começou a conhecer quem era Davi. Enquanto as pessoas olhavam para o problema, Davi olhava para a grande oportunidade que surgiu. As oportunidades não estão nas facilidades dessa vida. As oportunidades estão nas dificuldades dessa vida. Eu já vi testemunho de pessoas que chegaram e falaram assim, vem cá, você quer entregar o teu comércio? Eu assumo. Daqui um mês eu começo a pagar. Daqui a 2 meses eu começo a pagar. Mas o negócio está vindo por água abaixo. Mas era uma pessoa que não era fiel a Deus. E aquela pessoa pegar aquele negócio, o negócio se levantar. Era um desafio. Mas aquela pessoa sabe a quem ela servia. Aquela pessoa tinha vida com Deus. Não veja nos desafios problemas. Veja nos desafios oportunos. Para a gente terminar, olha o que diz aí o versículo 28. Isso aqui é forte, hein? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura a razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá à peleja contra este filisteu. Próximo, para a gente terminar. Não desanime. Não que, gente? Não desanime. Quando Davi estava perguntando, vem cá, quem ferir, quem matar o filisteu, vai acontecer o quê, hein? Aí falaram assim, olha, a família não precisa pagar mais impostos. Tem gente aqui que se o governo falasse isso, ia sair matando que tivesse chegando pela frente. Ah, pastor, não pagar imposto?
Cadê esse gigante que eu pego ele pela barba? Ah, só para não pagar os impostos. Qual país para ter imposto? Davi falou, vem cá, como é que é a história? A família não precisa pagar imposto mais não? Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? O que vão fazer? O que vão dar mais? Olha, o rei vai enriquecer de riquezas. Aí sim, resolveu minha vida financeira. Já resolveu o problema da minha família. Agora vai resolver minha vida financeira. E o que mais? Inclusive ainda vai casar com a filha do rei. Resolveu minha vida amorosa. Resolvi a minha vida numa tacada só. Mas olha, não desanime. Quem também estava ali? Eliabe. Quem é Eliabe? O irmão mais velho de Davi. Ao invés do irmão estar apoiando ele, é isso aí, Davi, vai arrebentar. Vai mesmo, Davi. Vamos derrubar esse gigante agora. Ao invés dele animar Davi, incentivar Davi, empurrar Davi para frente, pelo contrário, ele estava jogando um balde de água fria na frente de Davi. Ele estava querendo que Davi desanimasse. Ele estava querendo desmotivar Davi. Cuidado, porque às vezes, quem está perto de você é quem vai jogar pau na tua fé. Por isso, muito cuidado com o que você fica falando da tua vida para os outros. Tem gente que é um livro aberto para todo mundo. Todo mundo da família sabe o que aquela pessoa é, o que aquela pessoa quer. Tem gente que a vida dela é um livro aberto para a vizinhança inteira. A rua toda sabe a vida dela, porque ela sai contando a vida dela para todo mundo. Para com isso. Para de ficar abrindo a tua vida para todo mundo. Tua vida tem que ser um livro aberto para quem? Para Deus. E você só tem que contar as tuas vitórias assim que você alcançar elas para glorificar a Deus. Até lá, é isso entre você e quem? Deus. Ou quem está na mesma fé que você. Quem está na mesma fé que você. Cuidado com os desanimados. Cuidado. Às vezes, até quem senta do teu lado na igreja pode minar a tua fé. Cuidado. Mantenha a sua fé. Tem coisas que você fala. Tem coisas que eu falo com todo mundo. E tem coisas que eu falo com a minha esposa, que está na mesma fé que eu. Quando está na mesma fé, vai em frente. Lembra de Abraão e Sara? Deus colocou um desafio para Abraão. Vai até Moriá, pega esse filho e apresenta a Deus. Davi falou com a mulher. Por que não? Porque naquele momento ela não tinha a mesma fé que ele. Então ele quem? Quando o cônjuge não está na mesma fé, para você com Deus. Daqui a pouco ele vai ser beneficiado pela vitória que Deus vai dar a vocês. Amém, pessoal? Quando o cônjuge é da mesma fé, então vai junto. Deus vai honrar. Fique de pé, por gentileza. Coloque a palavra de Deus junto ao seu coração. Vamos entregar a nossa vida para Deus. Porque nessa noite Deus acabou de te achar. Nessa noite Deus já acabou de te encontrar. Quero subir ao monte de Deus. Quero subir ao monte de Deus. E a sombra do Altíssimo descansar. E na sombra do Altíssimo descansar. Quero olhar os meus problemas.
meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabemos, meu Deus, que não podemos nos entregar às palavras de desânimo, de humilhação, de derrota. Temos que vigiar, meu Deus, com o que ouvimos aí fora, no trabalho, com o que ouvimos, meu Deus, das pessoas. Pois, meu Deus, hoje em dia as pessoas são muito negativas, e porque o coração delas estão feridos, elas vão falando um monte de coisa, critica a economia, critica governos, critica patrão, critica patroa, critica, meu Deus, o local de trabalho. Ela sai criticando todo mundo, e depois ainda critica você com quem ela estava criticando os outros, depois sai criticando sobre você. Cuidado com as pessoas que criticam demais. Não deixe nada entrar no seu coração. Não deixe palavras de dúvidas, não deixe palavras de medo entrar no seu coração. Não fuja do problema. Quando você foge do problema aqui, você vai encontrar o maior lá na frente. Então para de fugir dos problemas. Veja nos desafios da vida as boas oportunidades. A vida ela é cheia de desafio para todo mundo, para o pai, para o marido, para a esposa, para a mãe, para o aluno, para o profissional. A vida ela é cheia de desafios. Enquanto uns se animam, porque por trás dos desafios estão as vitórias, outros acabam desanimando. Não se desanime com as lutas. Deus é contigo e você vai fazer a diferença. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha levar o teu povo na fé, que essas pessoas saiam daqui hoje, meu Deus, como Davi, já vendo, meu Deus, esse gigante Golias, como, meu Deus, o seu testemunho. Até porque quem promoveu Davi foi Golias. O problema promoveu Davi, e quem vai promover você é esse gigante chamado problema que você está passando. Amanhã nós vamos ver esse testemunho seu na televisão, na Folha Universal, vamos ouvir na rádio, vamos ver aqui no telão da igreja. Em nome de Jesus, meu Deus, leva o teu povo na fé, pois nós entregamos tudo em tuas mãos. Abençoe, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E todos digam graças a Deus. Amém, gente? Próxima segunda-feira nós aguardamos você no congresso. Só lembrando que quarta-feira nós vamos estar aqui na noite do céu. Se você quer chegar onde lá no céu, sem precisar